As bikes e componentes em carbono estão um pouco mais populares hoje porque tem muitas marcas fazendo, mas muita gente ainda trata essas peças como se fossem em alumínio. O carbono é muito forte para suportar o esforço para o qual foi projetado, mas em algumas situações ele pode trincar e até mesmo rachar. Você não deve prender um canote em carbono em cavaletes de manutenção que tem esse tipo de aperto. Ele aperta muito, não tem regulagem de pressão e pode rachar o carbono nesse sentido. Também não deve prender qualquer tubo do quadro em cavaletes com esse sistema de aperto. Esse cavalete tem uma manivela para ajustar a pressão que você põe no quadro ou num componente, mas não adianta nada você deixar aqui meio soltinho para não estragar e ir lá longe fazer um trabalho na caixa de direção, no movimento central. Ainda é muito esforço num pequeno ponto de fixação, é muita alavanca. O correto é tirar o canote de carbono e colocar um de alumínio só para fazer a manutenção da bike, para não correr o risco de estragar o canote ou mesmo o quadro. Se você não quiser usar um canote para isso, existem ferramentas para essa finalidade. Elas se expandem aqui dentro do seat tube e você prende o cavalete de manutenção nela. Outro ponto que requer muita atenção é o torque de aperto em cada um dos parafusos dos componentes da bike. Existe um limite máximo para esse aperto. Normalmente vem gravado na peça, seja ela em alumínio ou em carbono. E para isso você vai precisar de um torquímetro, uma ferramenta onde é possível ajustar o torque de aperto de cada um dos parafusos da bike. Quando alguns componentes são em carbono, tome cuidado principalmente ao instalar manetes ou STI no guidão, o próprio guidão no avanço, o avanço na espiga, porque um dos componentes pode ser em carbono ou mesmo os dois. Tome cuidado também ao apertar a mesinha e a braçadeira no canote e até mesmo a braçadeira do câmbio dianteiro aqui no quadro. Se alguma dessas peças que eu citei não tem a gravação do torque máximo de aperto aí na sua bike, esse card traz um vídeo super legal onde eu ensino a usar o torquímetro e tem a tabela completa com o torque de aperto de todos os parafusos da bike. Todo mundo já ouviu alguma história sobre quadros quebrados no transporte aéreo. O cara leva a bike nas férias ou para uma competição e quando vai abrir a mala bike vê que o quadro está quebrado, né? Normalmente nos tubos aqui de trás, que são mais finos, ou mesmo no garfo. Isso não acontece só com bikes em carbono e também não é só no transporte aéreo, pode ser no transporte rodoviário também, de repente no ônibus ou num carro grande como uma picape. A bike está lá desmontada, está sem as rodas, tem outras cargas junto, em uma brecada a carga acaba esmagando o quadro. É fácil resolver isso, basta colocar um calço entre as gancheiras, que pode ser um eixo de roda com porcas, um pedaço de cabo de vassoura ou até mesmo aqueles plásticos que acompanham a bike nova na caixa.
Para essa proteção, o cabo de vassoura é o meu favorito, porque dá para trabalhar o encaixe para ele ficar bem justo sob pressão. Mas se você preferir, pode furar o cabo de vassoura e usar o eixo de blocagem normal para ele ficar super preso. E quando a bike tem eixo passante, você tira a medida exata aqui entre as gancheiras, corta um tubo fino de PVC, daquele marrom, e usa o próprio eixo da bike para fazer a fixação. Se você usa racks de transporte como esse, não se preocupe, a força de aperto não é suficiente para estragar o quadro. Mas se for aquele rack que tem borboletas, que você pode apertar quanto quiser, aí sim você tem que tomar cuidado. Mais uma dica, e essa vale para quadros em qualquer material. Aqui na região onde essa garra aperta, você tem que deixar sempre limpo, sempre protegido. A mountain bike está sempre suja, então você acaba usando o restinho da água que ficou na garrafinha para lavar e secar essa peça antes de fechar o aperto do rack. Assim, a pintura não vai estragar nunca. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!